Oi, meu nome é Vanessa Amaral, eu sou escritora de suspense que se esforça para ser terror. E esse é meu canal que eu gosto de falar de livros, tudo que eu tô lendo, fazer resenhas. E a gente vai falar hoje sobre o primeiro livro das Crônicas de Arthur, O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. O livro é em primeira pessoa e é escrito pelo Derfel, muitos anos depois dos acontecimentos que ele tá narrando ali, né? Então o Derfel, hoje em dia, na história do livro, ele já é um velho que tá conversando com a rainha. Ele é católico e na época que a história que ele tá contando se passa, ele servia um deus, se eu não me engano, era Mitra. Mas ele servia um deus pagão, né? Então tem todos os personagens ali das lendas de Arthur, a Guinevere. O Derfel, eu vi um vídeo do Bernard Cornwell falando que Derfel foi um guerreiro da época, de sua época, né? Tem o Merlin, então esse é mais um reconto das lendas arturianas, né? Então eu li o primeiro, pretendo ler os outros, mas eu tô lendo alguns livros grandes agora. Então eu vou terminar esse livro grande que eu tô lendo agora, Os Buddenbrook, do Thomas Mann, pra poder voltar e pegar o segundo livro das Crônicas de Arthur. Mas voltando pra história, o Derfel, ele tá escrevendo pra princesa. Ele sabe ler, um dos poucos que sabe ler. Só que tem um bispo ali que fica olhando. O Derfel diz que ele tá escrevendo a história da Bíblia pra princesa. O bispo fica desconfiado dele porque ele era um guerreiro pagão antigamente, só que agora ele é católico, ele é um velho, coitado. Mas ele veio muito com Arthur. Camelot seria aquele lugar que eles vivem ali agora. Então seria o começo, né, de uma Inglaterra, de uma Grã-Bretanha, não sei. Muito antes, na verdade, né, de tudo acontecesse. Bem comecinho de tudo. Das invasões dos saxões, eles sofrem muito com as invasões dos saxões. Só que são vários reinos que não se juntam para enfrentar os saxões. Eles brigam entre si. E é muito antes da formação da Inglaterra em si. Só que é legal que, assim, não tem os poderes, as magias dos outros contos arturianos. É como se fosse um relato histórico, mas tem ali. Eles acreditam naquela magia ali. Então a gente que tá lendo pode acreditar ou não no que tá nas magias que acontecem. Mas eles ali, eles acreditam. O Derfel, ele vai contando desde pequenininho. Ele era uma criança saxã. Eu acho que é assim que fala, né? Ele era filho de saxão. Ele era uma criança saxã e foi condenado ao Poço da Morte por um druida, que não era o Merlin, era o outro. Só que o druida tacou ele e ele não morreu. Então o Merlin achou aquilo ali como um sinônimo dele, que aquele garoto deveria viver mesmo. Ele pegou aquele garoto e foi e cuidou. Que Merlin, ele pegava muita criança que sobrava, sei lá, criança que iria morrer, filha de escravo, ele pegava ali e botava ali num lugar que ele tinha. Então tem a Nimue também, a Morgana, tem vários personagens e eles vivem naquele lugar. Só que o rei tá muito velho, o filho do rei morreu e o rei culpa Arthur. Arthur é filho do rei, só que ele é um bastardo. Mas a esposa do filho do rei, o cara que morreu, ela tá grávida. Então, o livro ele começa nesse nascimento desse bebê. Então, vai a Morgana, a Nimue pra fazer esse nascimento, só que a mãe, ela é católica. Só que o rei que manda, né? O rei não era. Então, nasce um menino, só que esse menino tem um pé torto, que é o Mordred, se eu não me engano, é Mordred. Eu sou muito ruim de gravar nome, mas a gente tenta. Beleza, nasceu um menino, ele vai ser o futuro rei, tá tudo certo. Só que o rei tá muito velho. Então ele tem que armar um jeito de não matarem essa criança, pra essa criança vir a ser esse futuro rei. Então ele faz uma cerimônia e pega pessoas específicas para ser protetor daquele garoto. Então o Merlin vira um protetor, o Arthur, só que o Arthur que vai vir e vai bater de frente para poder salvar, guardar esse garoto mesmo, sabe? E ele vai meio que virar um rei sem ser rei. O Arthur vai virar um rei sem ser rei. Então, para poder tentar fazer a paz ali, ele se prontifica a ir a um outro reino e casar com a filha do rei, que é Selwyn, se eu não me engano. Só que ele encontra quem? Quando já tá tudo certo pra casar, a Guinevere, que é linda, maravilhosa, com os cabelos encaracolados ruivos, e ele casa escondido com a Guinevere e começa uma guerra, porque o rei se sente ultrajado, não aceita aquilo ali. Ele já não gostava muito de Arthur, porque o Arthur tirou o braço desse rei, que é o pai da menina que ele ia casar, muito tempo antes. O Arthur, ele é um ótimo guerreiro, ele mata todo mundo na hora da guerra, mas ele sempre tenta manter a paz, sabe? Então, por que ele tirou o braço desse rei? Para ele não matar o rei e continuar com a guerra pra sempre. Só que não adianta nada, ele não casou com a filha dele, o pai achou que era traição, é uma loucura. E o Derfel no meio disso? O Derfel, com 13 anos, ele começou a ser treinado como guerreiro. Então ele foi escalonando isso daí. Quando Arthur chegou, Arthur era só uma lenda, não uma lenda, né? Mas o Arthur era aquele cara que tá longe resolvendo problemas, ele poderia resolver problemas de todo mundo gosta muito dele.
mas o rei fica mantendo ele longe porque o rei acredita que foi culpa do Arthur que o filho dele morreu, sabe? Então, o que acontece? Aí esse neném nasce, não tem a paz entre reinos, essa mãe desse neném, que é o futuro rei, ela tem que casar com o rei de um outro lugar, que é Gunglas. Beleza, só que já sabem que esse cara já tem uma esposa, mas eles fingem que não tem, casa si mesmo. Aí o rei morre, o rei mesmo morre. O que esse cara faz? Invade, mata a princesa e tá pronto pra matar o bebê. Só que eles arrumam um jeito de trocar o bebê, mata o bebê da mulher que cuidava. Gente, essa cena pra mim foi horrível. Eu tenho uma criança pequena, essa cena foi horrível. Mata o bebê da empregada, da babá que cuidava desse neném e consegue salvar o rei. Então, aquele pessoal que tá guardando aquele bebê tá sendo perseguido pelo exército. O Derfel ainda tem ali uns 15 anos, mais ou menos. Acho que por aí, uns 13 ainda. A Nimue tá indo com eles. A Nimue sofre, sabe, desse Gundren, ele arranca o olho dela. A Nimue, ela é tipo uma serva do Merlin. Então, ela tem alguns dos poderes do Merlin, sabe? Ela é uma sacerdotisa, eu acho, do Merlin, alguma coisa assim. Então, eles estão fugindo desse exército que quer matar o rei, eles estão guardando quem? Eles quem, Vanessa? Esse pessoal que sobrou de lá desse lugar que foi invadido por esse Gundren. O que ele fez? Quando o rei morreu, ele voltou, matou a princesa e ia matar o menino, o bebê, pra poder virar o rei. Então a galera conseguiu fugir pra poder ir guardando esse rei até numa outra cidade. Eles só precisavam atravessar pra chegar nessa outra cidade, o exército vindo atrás dele, mas Arthur chega e consegue salvar. Aí a Morgana volta pra cidade dela, aí a Morgana para de aparecer e o Merlin nem tchum, tá? E ali vai passando o tempo. O Arthur chega, começa a governar aquele lugar, tem aquilo que eu falei do casamento, que ele não casa, ele casa com a Guinevere. E o tempo vai passando e o Derfel é enviado em várias guerras, ele vai só vencendo. Óbvio que ele vai vencendo, porque é ele que tá contando lá quando ele é velho. E aí tem a guerra final, que é desse rei que teve essa filha que iria casar com o Arthur e não casou. Só que o Arthur, com poucas pessoas, ele consegue vencer essa guerra, sabe? Ele não tem apoio dos outros, mas ele consegue vencer. E o Merlin? Você pergunta, e o Merlin? Derfel, ele foi enviado a uma cidade pra poder salvar uma cidade que Arthur tinha dito que ia voltar pra lá, mas Arthur não volta. Quem tá nessa cidade é o Lancelot, é o filho do rei, e tem um outro que é o irmão bastardo do Lancelot, que é o Galahad, se eu não me engano. Então, o Derfel, ele vai pra lá, e tem um tal de um padre que fica muito na biblioteca. Eu não vou dizer mais, eu não vou dizer em que momento que o Merlin chega, mas é muito legal a hora que o Merlin chega. O Merlin chega mais ou menos 2 vezes, em momentos específicos que se precisa muito dele, sabe? Ou que ele precisa de alguém. Não é um lugar limpo, bonito, com magia, com pássaros cantando igual, sei lá, Senhor dos Anéis. Não. Tem abuso, tem de tudo, eles são meio porcão, sabe? Mas eu fiquei muito assim, eu não sou muito leitora de romance histórico. Eu já li alguns livros do Ken Follett, já li 3 livros dele, mas nada muito tão antigo. Eu não li, por exemplo, Os Pilares da Terra. E esse, As Crônicas de Arthur, é muito mais antigo que Os Pilares da Terra, né, Kelly? Antes da formação da Inglaterra, tá ligado? É muito tempo. Cara, mas o livro segue de uma forma muito boa, é muito bom de ler. Eu confesso que no começo eu dei uma remadinha, mas as cenas que vão vindo de guerra são muito boas. Eu tô super ansiosa pra ler os outros, eu vou fazer uma playlist aqui no canal, 2 livros das Crônicas de Arthur, e vou deixar separadinho aqui pra vocês, tá? Então eu espero que você leia, cara, dá uma chance pras Crônicas de Arthur. Depois vai dar uma pesquisada. Eu fiquei louca quando eu tava lendo o livro. Eu fiquei sabendo que o autor, antes de escrever os livros, ele produzia, se eu não me engano, pra BBC, documentários sobre essa época. Por isso que ele sabe tanto, sabe? Eu cacei esses documentários, mas eu não achei. Se você achar, você coloca aqui nos comentários. Ajuda a maluca aqui, que eu não consegui achar. Mas eu vi um vídeo que era uma entrevista do Jovem Nerd com o Bernard Cornwell. E ele falando do processo de escrita dele. Cara, o cara escreve sem planejar. Assim, As Crônicas de Arthur são 3 livros, mas as Crônicas Saxônicas, sei lá, são 78. Como que esse cara não planeja? Escreve um livro de menos de 300 páginas e planeja tudinho. Ele falou que escreve assim, né? Enfim, beleza. O que até terminou, né, as Crônicas Saxônicas, eu não sei. Não sei se um dia eu vou encarar aquele livro, mas as Crônicas de Arthur eu vou terminar, estou gostando muito.
Eu tava querendo muito começar a ler sobre algumas coisas das lendas arturianas e eu vi muita indicação falando desse livro. Eu quero ler As Brumas de Avalon também, mas esse aqui passou na frente. Cara, que bom que passou na frente porque o livro é muito bom. Então, quando tiver os próximos, eu vou deixando o vídeo aqui também na playlist, beleza? Como que termina esse livro? Termina bem porque a gente sabe que o Derfel é velho, então ele tá vivo ainda. Eles ganham a guerra, eles precisam ganhar, mas tem muita baixa, muita gente sofrendo. Você fica com raiva de todo mundo. Arthur não é um santo como parece ser nas histórias. Mas, gente, que livro bom. Leia as Crônicas de Arthur. Diga aqui se você já leu, o que você achou. Vou deixar o link do livro aqui, vou deixar o link dos meus livros também, mas não tem nada a ver, tá? Os meus livros são suspense. Talvez em Gritam Pássaros em Fuga. Eu tava vendo um podcast falando sobre romance histórico, tinha algumas características, eu até pensei, se Gritam Pássaros em Fuga entra como romance histórico, que é o meu livro, é o meu segundo romance, mas não, porque ele se passa ali na época do ciclo do ouro, em Minas Gerais. Tem uma parte que se passa no ciclo do ouro e uma parte que se passa hoje em dia. Mas ele não entra como romance histórico, ele é suspense mesmo. Mas tem um momento histórico, sim. A comunidade indígena que é retratada ali, ela é uma comunidade real que tinha na época do ciclo do ouro e tem hoje em dia. Enfim, tem as suas questões ali históricas, sim, eu li muita coisa, mas não é um romance histórico. Mas eu fiquei nessa neurazinha, mas já passou, não é suspense mesmo, sobrenatural, tá? Uma investigação sobrenatural. Mas enfim, vou deixar o link aqui de tudo do Medo Brasileiro, do Gritam Pássaros em Fuga e do Adriano Cromo. Curtam esse vídeo, comentem, enviem pros seus amigos. E é isso, até a próxima.